O tema da mensagem é: o que Jesus falou, basta. Repita comigo: o que Jesus falou, basta. Fale forte, não com essa voz foenta. O que Jesus falou, basta. Vou pedir aos homens para ensinar vocês como é que brinca. Não me decepcionem, viu? Os varões agora. O que Jesus falou, basta. Entenderam agora como é? Aprenderam? Moças, agora vocês. O que Jesus falou, basta. Amém. Louvado seja Deus. Você abriu? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Só eu estou ouvindo essa zoada ou está tendo zoada mesmo? Está tendo? Então é o momento da palavra. Vocês podem ficar sentados. Vamos ler algumas versões aqui, mas vamos ter atenção. As crianças estão bem acompanhadas, o ministério está fluindo. Enquanto você está aqui concentrado na palavra de Deus, o Reset Life está posicionado, doadores de amor está posicionado, filhos poderosos está posicionado, a recepção está posicionada, está tudo funcionando no organograma estrutural, para que o culto ocorra com maestria e prestemos ao Senhor a excelência da busca, da adoração e do serviço, amém? Glória a Deus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Se é ainda escuro, então é finalizando a quarta vigília, né? E viu a pedra tirada do sepulcro. Correu. E não sabemos onde o puseram. Então, Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao lugar. E abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Vamos lá no livro de Mateus 28, 13.
Você achou? Seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Aqui são os soldados, né? Antes de nós entrarmos na síntese e na célula máter da revelação da palavra, eu gostaria de fazer algumas leituras com os meus irmãos. E vamos ler Mateus 28, do 1 ao 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Aleluia. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e agiram como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, conforme tinha dito. Venham e vejam o lugar aonde o Senhor estava. Ou vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. 7. Ide, pois, imediatamente, ide amanhã, ide mais tarde, ide imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente, do sepulcro, com muito temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Você não entendeu? Enquanto elas estão saindo apressadamente para ter com os discípulos, no meio do caminho lhes aparece Jesus e faz uma saudação: eu vos cumprimento, eu as cumprimento. E elas, chegando, abraçaram seus pés, aleluia, e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia,
e lá, e lá. Marcos 16, 1 ao 8. Dizer 1, dizer 2, 3, 4, 5, 16. Do 1 ao 8. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram o quê? Aromas, para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, e era ela muito. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém. Por quê? Por quê? Lucas 24, 1 ao 12. E no primeiro dia da semana, você vai gravar essa história. Não tem alternativa. Eu não sei qual versão você vai gravar, porque cada versão tem uma riqueza de detalhes. Por isso que eu estou lendo. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões. Não é para ficar doido? Espero que você esteja entendendo. Ainda mais você que não grava a história e conta da sua forma. E aconteceu, o 4, que estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, mas ao terceiro dia ressuscite. Aplauda ao Rei, Ele ressuscitou. Aleluia, graças a Deus. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram
todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como um desvario, e não as creram. Pedro, porém, oposto. Todavia, entretanto, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Essa é a tua palavra, eu te dou glórias, te exalto, te engrandeço e te agradeço. Abre as comportas dos céus, eu te peço, manifesta-te com uma plenitude, com uma completude nunca antes vivida por nós. O Senhor renova, o Senhor é abundante, o Senhor é mais que abundante, o Senhor é transbordante. E nós somos os teus filhos sedentos, necessitados por saciar a nossa fome, a nossa sede por mais de ti. Só o Senhor pode saciar essa fome e essa sede que constantemente, rotineiramente aumenta, cresce dentro de nós. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. De mim mesmo eu não tenho nada, mas eu estou aqui para ser canal, instrumento e vaso. Faça tudo conforme o que o Senhor planejou para essa noite. Supra o entendimento dos meus irmãos. Alimente a tua igreja. Flua e transborde. Repreendemos toda cegueira, surdez e confusão na mente. Declaramos atenção, zelo e toda a nossa concentração dedicada ao fundamento do rema dessa palavra nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém? Dê graças a Deus. Essa palavra acerca do túmulo, do sepulcro, há cerca de uns 8 dias eu estou sendo incomodado com essa palavra, mas eu confesso para os irmãos que eu não tinha intenção de pregar sobre esse tema, sobre esse assunto. Inclusive, de mim mesmo eu não tenho tanto conteúdo. Diz assim, não, eu mergulhei, eu já estudei, não. Resumindo, eu não tenho nada. E onde foi que Deus confirmou essa palavra? Tinha um lenço meu que eu não via há muito tempo. Aí eu fui me arrumar. Na hora que eu fui tirar um negócio debaixo da gaveta, aí eu vi esse lenço dobradinho lá. Aí quando eu vi o lenço, Deus falou assim, pronto, essa é a palavra. Eu falei, vou pregar sobre um lenço? Ele falou, não. Você vai pregar aquilo que é fator determinante. As minhas palavras que são eternas. E os sinais que eu deixei no meio do caminho são para pessoas amadurecerem e acreditarem valor naquilo que na caminhada eu declarei, falei, usei alguém, e nesse tempo eu vou começar a cumprir. Falei amém, então vamos nessa. Aí eu peguei, e nesse lenço tem a representação da Trindade. Tem um 3 aqui. E aí o Senhor, Ele quebrantou meu coração, porque quando você se coloca na total dependência do Senhor, você vive coisas maravilhosas. Por muito tempo, pregadores que
enveredaram em desenvolver uma pregação com conteúdo a partir desse tópico, eles utilizaram representações inverídicas para poder trazer o norte do que realmente representa o lenço. E aí alguns vão contar que o amo e seu servo, dentro dos costumes judaicos, o seu servo preparava a mesa, e aí ele vinha, sentava, comia, e quando ele comia, quando ele estava satisfeito, ele pegava o lenço e fazia isso e jogava no chão. Aí o servo já podia adentrar no lugar e tirar a mesa. Como esse momento de comer fala muito, por isso que a glutonaria é um pecado. Comida, saciar a fome para suprir a necessidade da matéria carnal, é totalmente de cunho celestial também. Assim como suprir as necessidades do seu homem espiritual. Você tem que caminhar em comum acordo, suprindo aquilo que é necessário para o manter o corpo físico, mas não esquecer de se tornar um eterno dependente de agir por Espírito, pensar e andar por Espírito. E não é por Espírito Santo, é através do seu Espírito, que é o seu homem perfeito que mora dentro de você. Então, pregou-se muito acerca disso. Quando o Senhor sentava para comer, o servo se afastava do ambiente e ficava com as costas viradas. Não podia nem ficar olhando. Por isso que não pode espiar os outros comendo. Vem daquele tempo, brincadeira. Só que tinha um outro momento, como ele não podia ver como estava a situação da mesa, enquanto o Senhor estivesse assentado. Então o Senhor, quando ele levantava, de repente ele está comendo, ele para. Só que ele deixa o lenço aqui, ó, dobrado em cima da mesa. Aí ele sai. Aí o servo podia, quando ele desse as costas, o servo podia olhar. Se visse lá o paninho, o lenço, aí ele não podia entrar, porque o Senhor ainda ia voltar. E aí o nosso povo, que é criativo demais, utilizou desse meio que subterfúgio para elaborar uma pregação almática, né? Para dizer que o lenço que estava ali, que ele deixou dobradinho, Jesus deixou dobradinho, passadinho, foi para lembrar aos seus servos que ele ia voltar. Só que quando nós entendemos quem é Jesus, o seu andar, o seu labor e o seu desenvolvimento de liderança como discípulos que logo após se transformaram em apóstolos, ele nunca se teve em refeição, ele comendo e os servos assim. Ele é muito mais de abrir a mesa para os servos todos estarem na comunhão. Ele é muito mais de dizer, senta-te aqui. Aliás, a própria ceia já diz isso. Ele sabia inclusive que Judas ia fazer e Judas estava comendo. Ele sabia que Tomé ia fazer coisas, mas ele estava comendo. Porque a mesa fala muito mais daquele que estabeleceu, né? Só que, se fosse esse tipo de lenço, eu tenho que pescar aqui o nome, né? Que vem do grego.
Se fosse um lenço de refeição, seria um lenço chamado chartopetseta. Viu que é difícil? Chartopetseta. Entendeu? Então Jesus não ia usar. Ele não descarta, né? Ele é o que dá sempre mais uma oportunidade para ver se o indivíduo ele põe de pé e endireita a sua vida e cumpre o propósito. Aí alguns estudiosos dizem que esse lenço que estava ali é o sudário. O sudário tem um pouco mais de aparência porque, dentre as suas relevâncias, esse lenço que estava dobrado, ele era um lenço que ou era uma espécie de talite, todo mundo sabe o que é talite, que é o manto de oração do sacerdote, ou então era um tipo de tecido que se colocava aqui, 2 voltas aqui, para o morto não ficar feio, para meio que não cair a boca, abrir, ficar feio na foto, para segurar. Como a consequência da morte dele foi de cruz, então eu estou indo muito por essa linha, porque teria possibilidade, devido a tudo que sucedeu, de pressões extremas no seu corpo, sim ou não? Então eu acredito que esse lenço é aquele que deram 2 voltas aqui e prendendo. E aí ele estava deitado. Quando o anjo chega, um terremoto abala as estruturas. Existem 2 soldados de guarda 24 horas. E esses soldados, eles não podem deixar os discípulos, nem ninguém que era da cúpula de Cristo, que estava ali propagando o evangelho de Cristo, ou que andou com Cristo, se achegar. Era uma pedra leve, girava em torno de 2 toneladas. Quantos homens são necessários para tirar de um lugar 2 toneladas? Para remover uma pedra dessa. Eu não estou falando com você de uma pedrinha que junta Marcos do lado e Tonton do outro, vai empurrando aí, ó. Não, eu estou falando de um negócio e não é redondo. Então até você fazer uma curva nesse quadrado, as tripas já desceu metade, eu acredito. Porque quando tem peso que você vai pegar, né? Só misericórdia. Resumindo, um saco de cimento, não durma não, meu filho. Durma não. Pelo amor de Deus. Um saco de cimento pesa 50 quilos. Eu já aguentei carregar um saco de cimento de boa. Hoje, se eu pegar de qualquer jeito, arrebenta com a coluna. Alguém mais é assim? Exceto, tem varões aqui que pegam um com a mão e um com a outra. E eu louvo a Deus pela vida desses varões. Mas nós estamos falando primeiro de um grau de dificuldade. Preste atenção, não se distraia. Nós estamos falando de um grau de dificuldade. Não se colocou Jesus em qualquer lugar. Era um jardim. Nesse jardim era virgem. Esse sepulcro pertencia a uma família. Qual o nome da família? José de Arimateia. Que ele era nada mais, nada menos uma autoridade governamental. E com a autoridade governamental que ele exercia, ele teve respaldo para pedir o corpo a quem?
Ele foi pedir o corpo a Pilatos. E se tratando da pessoa, ele falou: não vejo problema nenhum. Eu só tenho uma observação. O quê? Para que o sepulcro não vire aquele negócio de secretismo religioso. Tremendo isso. Preste atenção, porque se você só olhar que os soldados foram guardar, você não vai entender o que é o Evangelho de Jesus. Só que esses soldados têm uma função muito mais importante: impedir que adore um morto e dissipe a informação que ele está ali. Porque se você vê, todas as versões que nós lemos, está estabelecido como força maior. Ele não está. Ele ressuscitou. Aí tem versão que você vai ver, elas vão levar bacia, essências aromáticas para ungir Jesus. Parece que é uma gentileza, mas tudo que ele tinha de fazer, ele fez e cumpriu tudo conforme o querer do Pai. Você sabe o que foi que elas foram fazer ali na realidade? Sou solidário porque já perdi ente querido, para não vir palhaçada. A pessoa morreu, aí todo ano alguém compra um buquê de flor, um alfazema, e vai lá perfumar o sepulcro. Ah, o senhor está criticando. Não estou não. Minha mãe até 2 anos atrás fazia isso. Todo ano é o aniversário de seu pai. Eu falei, não tem nem como dar os parabéns. Não tem nem como dar os parabéns. Eu louvo a Deus porque papai foi instrumento para me trazer. Agora, só vai fazer o que no cemitério? Eu vou prestar homenagem, todo ano eu faço isso. Eu falei, a senhora... E ele fala o quê? Ele tá agradecendo a senhora? Ela falou, menino, pare de brincadeira. Eu falei, não estou brincando. Eu estou lhe ensinando aquilo que é importante. Exercício da sabedoria. Morreu. Ainda que você queira, ainda que você tente, ninguém vai voltar. Morreu, morreu. Os que morreram com Cristo estão dormindo no Senhor. Os que morreram sem Cristo vão aguardar o batimento de conta. Inclusive meu pai, que ninguém pregou para ele. Para não dizer que eu estou criticando, eu estou usando o meu exemplo, tá? Então, em dias de finados, alguém já passou em algum cemitério ver como é que está? Floricultura, nas redondezas dos cemitérios, ela se prepara para o dia de finados. O dia mais importante no México, você sabe qual é? O dia dos mortos. Eles saem com caveiras e restos de ossos dos seus entes queridos pelas ruas, chorando, lamuriando. Então, em todas as versões que nós lemos, é como se o Senhor estivesse falando: não quero esse negócio de falar que eu estou morto. Eu não sou, eu estive como humano,
para cumprir um propósito obedecendo à vontade do Pai. Mas eu sou Jesus, o Filho de Deus, o Redentor das vossas vidas, o restaurador da vida de vocês. Porque toda religião tem alguém que alguém chamou de Deus, ou por atributos, ou por gentileza, ou por misericórdia, ou por qualquer coisa que tenha feito na sociedade. Eles todos morreram, e os corpos continuaram lá. Não adianta embalsamar, não adianta deixar ali em um mostruário, com aplicação de formol e outros componentes para poder terem o que ver por muito mais tempo. O que interessa, que é o centro administrativo da gestão, emoção, razão, sensibilidade, não está mais ali. O que está ali é uma matéria que se degrada. E não adianta você insistir. Um dia a terra, ou Jesus vai enviar um redemoinho, talvez a gente chegue em um nível de santidade maior, e aí Deus vai enviar um redemoinho e vai levar a gente. Se não, todo mundo aqui vai morrer, cada um na sua proporção. Uns vão primeiro, outros vão depois, uns daqui a 20, 30, 40 anos. Mas a coisa mais certa que tem é que todo mundo vai morrer. E seu espírito tem que voltar para o dono, mas não de qualquer forma. Em vida, desenvolva adoração diária, contínua, recorrente. E dobre a meta. Essas moças preparam essências aromáticas e vão visitar o templo, o sepulcro, perdão. Elas vão visitar o sepulcro, e em uma versão que nós lemos, você já observa que já aconteceu. João se preocupa em dizer que já está pronto, não está mais aqui. Lucas já conta uma outra versão, Marcos conta uma outra versão, Mateus conta outra completamente diferente. Observe que na versão de Mateus, ele vai envolver um sentimento particular. E quando você vai ver a narrativa dele, é uma história contada, que quando você chega em João, 50% está e 50% não está. Assim como em todas as demais versões. O que aconteceu na vida desses homens, que cada um contou uma história? Começou com um terremoto, foi para um anjo, apareceu 2 anjos, era uma mulher, se transformou em 2 mulheres, agora tem 3 mulheres, e tem um monte de mulher cercando as 3 mulheres, para confirmar para os apóstolos. E ainda tem 2 cidadãos, na versão aqui de João. A Bíblia é bem específica e detalhista de nos lembrar, até porque ele também é o autor da obra. E quem é o autor da obra vai botar bem aquele a quem Jesus, e quem escreveu. Quem é você? Aquele que Jesus ama. Diga amém. Então ele diz assim, João vai escrever em Mateus, Mateus escreve em João, Lucas e Marcos, Marcos e Lucas. E cada um conte a realidade. Fechou? Não, melhor não. Por que não? Porque eu quero contar da minha forma.
E aí nós temos um problemão dentro da igreja. Porque cada um quer contar da sua forma, viver da sua forma, agir da sua forma. Mas na grande verdade, se você observar, ninguém acreditou em Jesus aqui. Sabe por quê? O nível de penetração estrutural nas esferas que convence foi quase zero. Eles gostavam dos milagres, de ver tudo aquilo que sucedia, mas aquilo não gerava dentro deles a real identidade do que é ser transformado. E é preocupante porque nós temos visto as pessoas se renderem a Cristo. Nós temos visto as pessoas se renderem a Cristo. Só que essas mesmas pessoas que se rendem a Cristo hoje, você vai perguntar, o que te levou a se render a Cristo? Não, é uma versão que não é cristocêntrico. Não, porque Cristo, Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. E no final, leva para morar na eternidade. Você só gerou o quê? Só benefício. Batiza, cura, restaura. Menino, me mantém seguro. E no final de tudo, mas de verdade, quem é Jesus? Porque os anjos, que agora já tem um monte, os anjos eles falam assim, ele não já falou com vocês que ele ia morrer, ia ressuscitar? Vocês são doidos? É como se, observe que os anjos estão falando coisas, irmãos, mas ele não falou para vocês que era necessário, ele não falou para vocês que esse dia era inevitável, ou vocês não se lembram? Aí está igual as igrejas de hoje, ao mesmo tempo. A gente está pregando o evangelho hoje, amanhã ninguém se lembra. A gente está pregando para você ser resistente hoje, resiliente hoje, perseverante hoje, mas amanhã quando vem a guerra você tropeça. Você não faz a autoadmoestação emergencial, medindo as consequências e os riscos. Ah, mas eu não sabia que ia acontecer. Sabia, porque está tudo escrito. Tudo que você precisa saber acerca dos acontecimentos está escrito na palavra de Deus. Eu não gosto de uma palavra muito direta. Não tem problema, vá para Mateus. Mas eu preciso de algo com muito mais detalhe. Vá para Lucas, que ele usa o ser sintético no âmbito de análise. Ele filtrou tudo, engoliu tudo e deu mastigadinho para o menininho. Se fosse hoje, ele teria alguns assessores só para botar aquelas mensagens prontas na lista de transmissão. Lucas manda dizer. Aí, não, mas eu entendo tudo muito rápido. Ah, tu entende? Pronto, é João. Pô, mas está completamente tu não entende rápido? O que é que tu quer saber acerca de Jesus? Você quer saber de que forma? Da sua, da dele, ou de acordo com o que você está pleiteando alcançar algo diante de Deus? Porque a gente está lendo uma palavra que ela não mudou, amém? Pronto. O que é que esse lenço aqui está dizendo agora? Que eu acho que vocês estão perguntando, eu vou logo dizer o que é, que a gente já entra logo no assunto. Uma mentira vai ser contada. Observe que a roupa suja fica no chão. Qual é a roupa suja que está melada de quê? De sangue. Fica no chão.
E aquilo que deu estabilidade fica onde? Simples. Está difícil de entender? Suja no chão. E aquilo que serviu para gerar sustentáculo fica na linha de equilíbrio. Mas por que que ficou dobrado? Para você entender que quem tirou ele de lá se preocupou em não ter engano. O que não presta está lá. Mas se você observar, somente uma versão vai contar do coitado do lenço que está dobrado. O resto fala que olhou por baixo e viu as roupas lá. E quando você vê uma roupa embolada no chão, você vai acreditar que é milagre? Vai dizer, rapaz, foi alguma guerra. Pegaram o corpo, arrancado de vez, botaram aqui nas costas e saiu correndo. Só que quando você atenta para os detalhes, e a Bíblia convoca seu povo para agir com detalhe. Riqueza de detalhe vai fazer a total diferença. Inclusive na sua tomada de decisão. A versão aqui está dizendo, e do lado, o lenço estava dobrado. O lenço está lá, assim, dá um sinal de organização. Então você vai ver, no chão embolado, e você vai ver em cima assim, vai dizer não. Só não deu tempo de cair no chão. Agora quando você vê isso aqui, ó. O que é que está dizendo? Ele está dizendo, independente do que esses soldados vão contar, olhe o detalhe. Eu não chamei vocês para agirem de acordo com a maioria, com a multidão. Eu chamei vocês para ver o detalhe, para ver o que é retidão, o que é santidade. Então ele está dizendo assim, ó, não escute tudo. Lembre-se do que eu falei, porque o que eu falei basta. Eu não vou mudar. Eu morrerei, irei ressuscitar e voltarei. E é lindo. E é lindo porque o anjo conta para a mulher, o Jesus a quem você busca, ele não está aqui. Não era nem para eu estar falando isso com você, porque ele falou para vocês tudo e repetiu a caminhada dele toda. Só que parece que eu acredito que vocês estão em choque devido ao ocorrido. Mas ele inclusive mandou eu ficar aqui para dizer para vocês que é real ressuscitar. É real. Ele está vivo. E você está aqui, mas não vai ver ele. Quer ver ele? Eu quero. Vá para o lugar que ele marcou. E agora, você não prestou atenção no culto? Você não prestou atenção no culto? Qual é o lugar que ele marcou? Vai para lá, avisa aos discípulos. E aqui eu também fiquei preocupado. Porque João, ele não diz, e a Pedro. Por quê? Porque o anjo mesmo fala. Porque se eu tenho uma posição de amado, eu vou fazer propaganda de Pedro? Eu vou fazer? Faço nada. Se for para falar de Pedro, eu falo que ele afundou. Se for para falar de Pedro, eu falo que ele traiu. Se for para falar de Pedro,
eu falo que ele enganou. Agora, se for para falar de mim, eu sou aquele que Jesus, prazer. Conhece alguém assim? Na autopropaganda é um must. Na autoavaliação ele já entra encabeçando a tabela. Quando é para falar do outro, fala: você viu para Rebeca a forma aguerrida que ela tem? Como ela defende o evangelho? Como ela bate de frente contra mentiroso, enganador, imoral, pervertido? Aí quem tem algum tipo de problema, esse problema vai aflorar e vai dizer assim: você conhece mesmo Rebeca? Eu estou te falando isso, não me leve a mal, nada contra a Rebeca, que eu estou vendo que você está só elogiando a Rebeca, e eu tenho um respaldo para falar, porque eu sou aquele a quem Jesus... Eu quero ser o centro das atenções. Lendo a Bíblia a gente aprende a coisa, né, irmãos? Aí você vai em outro livro, você vê agora que são 2 anjos, Nilson. E são 2 anjos que não se respeitam, porque os 2 falam juntos. Nós lemos isso. São 2 anjos narrados através da boca de um apóstolo, futuramente, mas discípulo, dizendo: ele já falou com vocês, seguem para lá. Um ar de gritar para o povo entender que o lugar não era ali, adorando no secretismo. Já tem uma versão que o anjo diz assim: vocês estão procurando no meio dos mortos, seus sem vergonha, aquele que está vivo, aquele que é rei, aquele que ressuscitou. Ei, não entenderam nada. Ele andou com vocês como um carnal, mas não é. Então tem um que diz assim: está procurando no meio dos mortos quem vivo está. E aqui eu aprendo algumas coisinhas também, quero compartilhar com vocês. Pare de buscar solução na vida de gente morta. Pare de querer receber auxílio, cuidado, mentoria. No sepulcro. E tem um monte de gente que está fazendo terapia com morto. Agora tem uma nova estratégia. Eu esqueci o termo, não quero ser tão miserável para ir ser profundo, mas tem agora um tipo de terapia que faz um regressar. Uma espécie de vidência. Aí bota a pessoa dentro de uma sala, apaga a pessoa, igual aquele negocinho que fica... Já viu? O Satanás que fica na frente. Aquele... Só que a estratégia é outra. Ele ativa através de um código X, níveis de penetração e influência sonora, que depois eu vou ministrar aos líderes aqui. Eu recebi de um amigo meu, apóstolo Willy, lá do Chile, que hoje mora no Peru, 5 DVDs, todos sonoros, e você vai ver o que cada um deles faz, desbloqueando a sua mente para um tipo de ação. E quem não tem Jesus usa para que isso?
Quem não tem Jesus usa para quê? Bota a música e bota o colarzinho, ó. Compre batom, compre batom, compre batom. Alguém já viu essa propaganda que tinha? Hã? São uns 80. É o quê? Pastor Barros não conhece. Meus amados, eu vou ter que encurtar a pregação, que eu estou tossindo muito. Mas, quando se tem uma informação importante, guarde no seu coração. Se descer um anjo para tentar mudar aquilo que já foi estabelecido por Deus, trate como anátema. Se vierem agentes contadores de história, da sua forma, na sua versão, e dizendo, mas eu sei o que estou falando, porque eu sou aquele que Jesus ama. Não permita não. Pedro, o anjo faz questão de dizer assim, avise aos discípulos e pronto. Para um bom entendedor, o seu amor não vai ser suficiente, viu, amiguinho? Precisa de alguém que tenha robustez estrutural para ser igreja. E para ser igreja você não pode fazer propaganda de si. Para ser igreja você não pode sair por aí se apresentando porque bota a cabecinha. E eu sei que todo mundo desejou ser João, eu também. Mas eu quero ser Pastor Carlos, cumprindo o meu ofício, sem largar o cajado em nenhum momento. Eu quero ser primeiro exemplo dentro da minha casa. Botar a engrenagem para fluir dentro da minha casa primeiro. Se funcionar na minha casa, vai funcionar em todo lugar. Meus filhos têm que saber quem é Jesus e o que Jesus falou. Meus filhos têm que saber o que foi que Jesus falou acerca deles, para que quando eles vão para a rua, o diabo não use alguém para roubar o valor deles, roubar a verdade deles. Eles têm que sair sabendo quem é Jesus e qual a função deles no corpo de Cristo. Porque senão naquele grande dia vão ser confundidos e vão ser também envergonhados. Nesses dias, você tem um lenço? Ou a roupa está toda bagunçada no chão? O que é o lenço? Certeza e convicção que não foi roubo, foi sacrifício. Não foi roubo, foi sacrifício. E às vezes, você está tratando o sacrifício de Jesus como algo totalmente natural, simples e banal. E você vai procurar em um sepulcro as moças que estão indo para lá ungir Jesus. Olha que negócio, meu irmão. Não me leve a mal. Não me leve a mal. E não misture as coisas também. Ele é Jesus. Ele é Deus. O problema é que quando eu ando demais com uma pessoa, eu misturo intimidade e eu transformo em libertinagem.
Quando a mãe dele chama ele, ele diz: minha mãe e meu pai é quem faz a vontade do meu pai. Eu sei que isso é confrontador para a família ouvir. Rapaz, você não dá atenção à sua família. Depois que você aceitou Jesus, ao invés de você cuidar da gente, você faz é se afastar da gente. E por que você não cola comigo? Desfruta dos mesmos sacrifícios que eu estou sacrificando. Por que você não decide matar seu ego, seu querer e sua vida, para seguir no mesmo destino pelo qual o Senhor me arregimentou? Não, você quer dar lição de moral. Ou então quer chegar no lugar e mandar: eu sou a filha, eu sou a mãe. Ops, para! E eu sou mula. Pronto. Então, deu em quê? Existe uma missão, existe um propósito. E essa missão e esse propósito tem que ser maior do que você. Tem que ser maior do que os teus objetivos. Se você interferir o propósito de Deus, no final a sua semente vai morrer. E esses dias os disfarces vão cair. Eu quero fazer tudo para a glória de Deus. Vocês vão se arrebentar nesses dias. Quem está dizendo que quer fazer tudo para a glória de Deus, mas mentiroso, quer mesmo é que Deus abra logo as comportas do céu, para ele poder gastar tudo com a concubina. E dizer: eu fui fraco. Não, você foi miserável, traidor, Judas. Nossa, que palavra pesada chamar os outros de Judas. Fique tranquilo, que no inferno tem uma gramática muito mais educada. Quando você chegar lá, você vai ser apresentado. Vai ter uma avaliação de nomes lá para você escolher, inclusive. Aí lá você tem a opção de ter uma nova identidade. Porque aqui Jesus quer salvar a sua alma. Quer lhe levar para morar na eternidade. Mas você está cheio de ego, cheio de coisas, cheio de preocupação. Hoje nós estávamos no mutirão mais cedo, limpando o monte. Terceira mutirão que a gente faz. E foi uma bênção. Foi uma bênção mesmo. E faz muito bem para nós cumprirmos como igreja também esse papel de cuidado da sociedade. Dar bom exemplo na comunidade local. O povo acredita ou vai acreditar em uma igreja que exerce o litúrgico interno, mas o cumprimento das palavras no externo. Aqui é litúrgico, aprender, maturar, discernir. Lá eu aplico, lá eu vivo, lá eu transformo, lá eu vou gerar influência. Só que esses discípulos, eles não acreditam. O negócio é tão pesado que no caminho de Emaús, Jesus tem que aparecer andando para seguir eles. Aí está 2 cidadãos andando e Jesus tem que andar junto com eles. Tem que voltar ao menininho de novo. Vou ensinar de novo você a andar. Ele está andando. Você não entendeu? Ele está ensinando 2 machos velhos a andar. Porque se fosse para falar, ele falava e saía. Lembra que eu prometi? Lembra que eu falei? Lembra não? Tchau! Jesus não faz isso não, ele fala: eu vou ter que ensinar esse cidadão a andar de novo. Você viu o retrabalho depois que Jesus ressuscitou?
Ele teve retrabalho com todo mundo que se achava pronto. Era cheio de ideias, cheio de muita coisa, e atitude, ação, transformação quase nenhuma. Caminho de Emaús ensina. Vai seguindo. Chega em casa, o cara fala: ô, vai para onde? Vai para longe? Entre aqui, come um pouquinho. Na hora que ele entra e fala assim: tem um negócio diferente nele. Não tem? Eu acho que tem. Será que é Jesus? Será que é Jesus? Os discípulos estão presos dentro de uma casa, porque logo após a crucificação e que ele ressuscitaria, há a promessa. O inferno prepara um plano. Já que ele vai morrer, vai ressuscitar, não vamos deixar ninguém saber que ele ressuscitou. Vamos inventar uma mentira. Quem estava lá só tinha 2 soldados. Compra eles. Paga ele dinheiro, que não aguenta ver dinheiro desse povo. Está orando inclusive para receber dinheiro. Eles estão orando. As campanhas deles é para dinheiro. As campanhas deles é para mudar de vida. As campanhas deles é para comprar coisas. Eles jejuam 40 dias, se for para receber garantidamente, depois de 40 dias, uma bênção que se resulte em um aspecto financeiro. Mas eles não têm coragem de jejuar 40 dias para matar esse caráter demoníaco que ele tem. Ele jejua 50 dias se abrir a porta de emprego. Mas ele não jejua 50 dias para se transformar em um homem que honra sua mulher, seus filhos. Ele não jejua porque para ele está certo. Essa mulher, ela vem 7 semanas por ciclo de oração e ela roda, pula, dá cambalhota, brinca com giraia, espada, Lion Man, tudo ela faz. E ela vive em uma espécie de desenho animado, porque ela só gera influência dentro da igreja. Na casa dela ninguém quer conta com ela. Pode ver, a maioria desse povo, desse mistério doido, dentro de casa é uma porcaria. Falei. Um monte de gente frustrada, o filho não quer conta, o marido não quer conta, o marido diz assim: ó, vai ela para essa loucura. Porque não tem limite, não tem respeito. Primeiro ministério é a casa, mas a casa dela é toda fora do padrão. A desculpa dela é que está indo para a igreja, não faz a comida, não faz nada. E quando chega de noite, estou cansada, fica toda feia, ridícula. Que é para o cara que já está doido, é isso mesmo. Que é para o cara que já está doido com o diabo na vida dele, aí vem uma peste dessa ridícula, vai dizer: olha rapaz, isso que é Deus? Isso que é igreja? Essa peste dessa igreja está destruindo minha família. Sabe por quê? Porque a irmã, ela está indo fazer o quê? Ungir Jesus na igreja. Ó. E sempre anda com outra. Cadê o meu senhor? Cadê o meu... Está na tua casa, bestalhada. Sua família descendo o precipício e você com papo furado, secretismo religioso. Aí chega no lugar: oh, para! É o quê? Jesus? Não está aqui não. Não está aqui? Não. Jesus está na sua casa quando você limpar. Quando você limpar lá, Jesus chega. Quando você preparar a casa, Jesus vem. Viu?
Vou parar uns tempos de falar dos homens, já bati muito nos homens. Vou começar a orientar as mulheres agora também. Postura, conduta, tem uma raça de mulher sem vergonha. Entendeu? Tem uma tribo aí, parece que juntou um bonde de mulher ruim. Caráter ruim, rebelde, submissa. E a desculpa, eu estou fazendo a obra de Deus. Tá não, você não está. Você está dando mau exemplo. Fazer a obra de Deus primeiro na sua casa. Fez em casa, pronto, faz no templo, de boa. E seu marido vai dizer, imagine o marido, chegou em casa tudo belo, maravilhoso, perfeito. Esse cara vai dizer, amor, não perca o horário da igreja não. Bora, eu estou cansado. Tá nada, eu vou carregar você. Bora, minha filha, igreja. Agora não. A desculpa é, só porque eu estou indo para a igreja, o demônio entra nele. Entra em você, pô. Entra em você. Viu? E na hora da dividida, sabe o que acontece com essas mulheres? Não adianta me olhar com a cara feia. Estou nem aí para vocês. Estou nem aí. Estou nem aí. Viu? Faça só o básico pelo seu marido para ver o que é que ele vai virar. Tem gente que nem um básico quer fazer. Não estou falando com homem mala, vagabundo, traiçoeiro. Estou falando de homem sério, tá? Para você que está aqui dando risadinha, achar, tirando com minha cara também. Estou falando de macho. Estou falando de moleque, não. Estou falando de homem que cumpre seu papel, cumpre suas obrigações. Não trai a esposa, não bate na mulher. Estou falando de homem que até já errou, mas no dia que decidiu se arrepender, disse, eu vou contigo até o final. Entendeu? Eu já errei com minha mulher. Ó, o relógio já pifou tudo. Aqui é assim. Quando eu estou pegando, parece que o relógio acelera. Entendeu? Então, Maria vai no sepulcro e leva as amiguinhas. Como estava a casa das amiguinhas? Não sabemos. Eu só sei que ela sentiu medo na hora do vamos ver. E até quando Jesus chega, que ela se rende e se prostram aos pés. Jesus fala, ó, é real. É real. Vai avisar, por favor, aos discípulos. Não, em uma versão a gente mandou. Ele mandou, vai avisar. Sabe por quê? Elas não conseguiram convencer ninguém. Que elas vão empolgadas, chega lá, ninguém acredita. Estão maluca, tudo pirada. Por quê? A gente sabe a forma de vocês. Os discípulos fazem prática. Eu estou só traduzindo. Você está dizendo que viu Jesus. A gente já sabe quem é vocês. É 2 horas vocês rodando. Nem entendeu direito a palavra. E agora está dizendo que Jesus apareceu. Aí não passa a credibilidade. Não passa a verdade. A mulher firme. Ela olha no olho e diz, Jesus encontrou com a gente ali. E o cara tem até medo de olhar para ela. Vai dizer, rapaz... O homem sabe quem é a mulher. E se a mulher for uma mulher de Deus, o homem tem medo. Tem medo. Assim como a mulher sabe quem é o homem. E se o homem for um homem de Deus, a mulher também tem medo. Ela não tem que sentir medo não. Sente, porque poder de Deus bota medo. Bota medo porque todos os discípulos ficou com medo de Jesus. Está todo mundo reunido por causa dos decretos novos que tinham surgido dentro de uma casa. Jesus, meu amigo, Highland. Jesus passa pelas paredes, chega do nada. E aí, meu amigo, será que deu pouca dor de barriga? Porque o primeiro aviso eles não acreditam, o segundo não acredita, o terceiro não acredita. Agora fala, cheguei! Eu cheguei. Então,
Jesus chega e eles ficam dentro de uma casa, não tem para onde correr. É eles e Jesus, e agora? Oh, sou eu, rapaz, amigo. Amém, Senhor. Legal. Eu estava esperando o Senhor. Lembra? Pedro está preso, né? E a igreja se juntou e começou a orar. O anjo foi lá e fez o quê? Tirou Pedro e falou: bora, passa de vez. Quando Pedro chega lá no lugar, é assombração. Você tem que ter convicção do que você quer em Deus e de quem é Deus para você. Senão você vai achar que é assombração. Na hora que vier a transformação, na hora que vier o milagre, na hora que vier o poder, na hora que vier o rompimento, vai dizer: não é Jesus não. Por quê? A sua euforia interfere o seu estrutural de fundamentar-se em Deus. Trabalhe as suas emoções, filtre suas reações, adquira profundidade no Espírito Santo, gere, busque como quem tem fome e sede contínua, discernimento de espírito. Tem um monte de gente dizendo que é homem, que é mulher de Deus, falando em línguas, porque parece que a chancela para a pessoa validar o recado que é de Deus é se o cara dá uma rajada de língua. Já reparou? Por exemplo, eu tenho essa experiência direta. Quando eu vou falar alguma coisa para uma pessoa, aí eu estou falando alguma coisa, a pessoa tá, mas ela está esperando que eu finalize com dizer: ops, não vai rolar. Eu estou falando o que Deus mandou. Falar em língua só edifica a mim, bobão e bobona. Falar em língua não edifica ninguém, nem tampouco a igreja. A não ser que tivesse aquele rapaz ou aquela moça, que a sua casa está em ordem, até para falar logo com detalhe como é que funciona o usar de Deus, tá? Porque tem um monte de gente dizendo assim: Deus usa mula, Deus usa jumento, Deus usa pedra. Se não tiver gente posicionada, aí for o fim do mundo. Agora, quem Deus quer usar é gente posicionada, sim. Deus não vai estabelecer atalhos para poder dar recado ao povo, gente. Senão, nós estamos servindo errado a esse Deus. Porque se precisa sacrificar para ver, santificar para ver, se humilhar para obter, e lá fora é tudo diferente, para que a gente está buscando a Deus então? Nós é que somos os bobos, porque se lá está tudo certo, quem está errado é a gente? Não, nós estamos convictos porque sabemos quem nos chamou, sabemos que o Senhor nos arregimentou nesses dias para esse exército. Eu quero convocar você a ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, irmãos, e Pedro foi pescar, viu? Pedro tinha tanta certeza de Jesus que ele foi pescar. Todo mundo se afastou. Ele chamou a galera para pescar uns peixes. Aí Jesus tem que buscar Pedro na praia. O que Jesus falou para você? Basta? Basta mesmo? E por que você ainda se associa a pecado? E por que você ainda faz coisas que vai ofender esse próprio Deus que você falou que o que Ele falou basta? Não, mas é porque eu não aguento. Você tem que aprender a aguentar, irmão. Você tem que aprender a suportar. Você tem que aprender a matar sua carne miserável. Você tem que desenvolver santidade em todo lugar, em todo tempo, na frente de qualquer pessoa. Comece praticando. Chega no lugar, tudo bem? Tudo. A paz do Senhor Jesus. Já chega dando a paz. Que aí já dirime um monte de dúvidas logo. Só que tem homem que não gosta de chegar no lugar. Esse tirado da gogo boy. Então ele não quer chegar no lugar dizendo assim: gente, eu sou pregador da palavra de Deus. Precisou de uma palavra, por favor, me procure rapidinho aqui. Porque lá tem gente que ele pode se afeiçoar.
E aí ele não quer criar choque, porque ou bem é caça, ou bem é salvação, né? E tem gente que está caçando, e só está usando a igreja como disfarce. Caçador. E isso é terrível. É a mesma coisa que os discípulos fizeram com Jesus, tá? Não muda nada. Esses dias o que nós estamos vendo claramente são pessoas descompromissadas com a verdade bíblica e buscando atalhos para viver uma vida regalada libertina. Tem alguém aqui que estava afastado do evangelho ou que nunca fez aliança com Jesus? E que tem coragem de entregar sua vida a Jesus?